crianças! Olá, famílias! Sejam muito bem-vindos, queridos alunos que estão ligadinhos no nosso Aula em Casa. Eu sou a professora Dilma dos Anjos e essa é a nossa aula de Geografia. Agora eu te convido para descobrir o que é que nós temos para a aula de hoje. Vamos lá? Tá todo mundo prontinho aí? Todo mundo aí com a sua caneta, o seu caderno, marcar as coisas importantes que você encontrar? Então, é hora de estudar! Bem, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre riquezas, sobre recursos geradores de riquezas. E aí eu te convido para ler comigo, acompanha comigo para você descobrir o que significa isso. De onde vêm as riquezas que nós temos? De onde são tirados os recursos que nós precisamos para gerar riquezas? Vamos lá? Vamos ler comigo. Recursos geradores de riquezas. Para a economia, recursos são tudo aquilo que é produtivo, ou seja, tudo que produz algo novo e valioso para as pessoas, novos bens e serviços que precisamos ou queremos em nosso dia a dia. Então, olha aqui para mim, crianças, prestem bastante atenção. Aí você diz assim, mas professora, já sei, riqueza, recurso é dinheiro. Mas eu quero dizer para você que dinheiro não é um recurso gerador de riqueza. Como não, professor? Explica isso aí. Eu te explico. Recurso, como nós acabamos de ler, ele gera outras riquezas. Por si só ele gera, o dinheiro não. Por exemplo, se eu tenho uma vaca, aquela vaca, ela pode me dar leite, o leite pode virar queijo, pode virar manteiga, pode virar iogurte e assim vai multiplicando aquela riqueza. Pode gerar outros filhotinhos, outros bezerrinhos que eu posso utilizar da forma que eu quiser. Já o dinheiro não, ele não tem como se reproduzir sozinho, mas o dinheiro é importante para conseguir, para comprar os recursos que vão gerar riquezas, né? Então, para isso, nós precisamos conhecer os tipos de recurso que nós temos. Vamos lá conhecer os tipos de recurso? Acompanhe comigo. Tipos de recursos. Existem muitos tipos de recursos diferentes. Não se pode afirmar qual o mais importante, porque um depende do outro. Olha só, um recurso depende do outro, formando uma cadeia produtiva. Professor, o que é uma cadeia produtiva? Mas daqui mais um pouquinho nós vamos descobrir isso, que possibilita o funcionamento da economia. Os recursos estão separados em 3 grandes categorias que são elas. Vamos lá, vamos descobrir quais são essas categorias. Primeira categoria que nós temos aqui é o trabalho. A primeira categoria qual é, crianças? Repita aí. Trabalho, isso mesmo. Professora, trabalho é um recurso gerador de riqueza? Sim, é um dos mais importantes. Nesse recurso nós temos pessoas, o trabalho físico e intelectual. Observa bem essa imagem. É uma obra, né? Uma construção. Para que fosse feita essa construção, é necessário um trabalho humano, é necessário o trabalho de pessoas. Por quê? Um trabalho físico e um trabalho intelectual. Observa aqui comigo, olha aqui agora. Olha só, para que uma construção aconteça, é necessário o trabalho intelectual de quem vai pensar como vai ser aquela obra, de quem vai desenhar, de quem vai fazer toda a medida,
entra o trabalho do arquiteto, do engenheiro, é todo um trabalho intelectual. Mas para que todo esse trabalho aconteça, é necessário que alguém faça. Aí entra o trabalho físico de quem vai construir, de quem vai carregar o tijolo, bater a massa. Entenderam, crianças? Então, o trabalho físico e o intelectual, que são geradores de riqueza. Por isso que nós vimos na imagem lá da construção. Ela representa muito bem esse universo. Vamos para o segundo recurso? É o recurso natural. Muito bem, natureza. Água, petróleo e terra. Olha só essa imagem. Você pode ver que existem vários recursos que nós podemos tirar da nossa natureza. A água, você sabe, a água é vida. Na água tem o quê? Tem alimento, a água produz energia, a água, ela também é vida. Temos o petróleo e temos a terra. Ou seja, olha aqui para mim agora. O nosso planeta é um recurso natural gigante. Você sabe como que nós podemos utilizar a água como um recurso de riqueza, a terra para plantar, para colher, não é? E o petróleo também. Como assim, professor? O que é o petróleo? É uma substância que é retirada lá do fundo do oceano. E com o petróleo você faz muitas coisas, como por exemplo, o asfalto que passa lá na rua da casa, não é? O plástico, quando você pega uma garrafa PET, uma garrafa de refrigerante de plástico, ela é resultado desse recurso chamado petróleo. E nós temos muitas formas de utilizar, de explorar os recursos naturais que o nosso planeta nos dá. Mas para isso nós temos que fazer com consciência e responsabilidade, não é? E vamos para o terceiro recurso, tão importante. Bens de produção. É claro que o primeiro recurso é o trabalho humano e o segundo recurso que você viu foi os bens naturais. Mas para que isso se transforme em bem, precisa, né, das máquinas, de equipamentos e as fábricas. Esses três elementos vão formar os bens de produção tão importantes na construção, na geração de riquezas para o nosso país, para o nosso município, o estado onde você mora. Ok, crianças? Então agora, olha só aqui para mim. Esses recursos, eles são importantíssimos, mas eles precisam ser organizados, eles precisam ser trabalhados para que gerem riquezas. E para gerar riquezas, eles são separados em setores. São separados em setores que nós chamamos setores da economia. E esses setores são 3. Vamos conhecê-los agora? Vamos lá. Setores da economia. A economia está dividida em 3. Olha, quantos são? Muito bem, são 3 principais, que são o primário, que vem da palavra primeiro, o secundário, então agora nós temos 2 setores, e o terciário, que também, como já está dizendo, vem da palavra terceiro, ó. Setores primário, setor secundário e setor terciário. Dessa forma, conseguimos compreender todo o processo que vai desde a exploração Exploração de quê, crianças? Exploração dos recursos naturais, muito bem. A industrialização e utilização dos produtos, como você vai ver agora. A partir de agora você vai ver. Vamos lá? O primeiro setor, já está dizendo aqui, ó, o setor primário. Agora eu te pergunto, olhando para essa imagem, esse setor primário está ligado a que recurso? Ele está completamente ligado ao recurso natural, porque é um trabalho feito aonde? Na natureza. Agora vamos para o segundo setor, o secundário. O secundário, olha só aqui, as máquinas, né, a indústria. Então ele também está totalmente ligado ao recurso de bens de produção. E o terceiro? Vamos conhecer o terceiro setor?
é o terciário, está ligado ao recurso trabalho, porque daí nós já temos o comércio e os serviços, tá bom, crianças? Então vamos lá conhecer mais de perto esse setor. Nós temos o setor primário, vamos lá. O que tem nesse setor? Neste setor, as pessoas retiram os elementos da natureza. Isso é chamado extrativismo. É quando retiramos o recurso da natureza. Ou cultivam algum tipo de matéria-prima no campo da agropecuária. Aqui, nesse setor primário, nós temos a agricultura, não é? Cultivo da terra, a pecuária na criação de animais, a pesca, como já está dizendo, não é? E a mineração, que é retirada do minério da terra, das riquezas que existem no nosso subsolo. Então agora presta atenção aqui para mim, vamos lá, nós ouvimos uma palavra chamada matéria-prima. Ela é importantíssima para a economia, porque é retirada lá do setor primário. Então lá a matéria-prima é o primeiro produto que eu tenho para que eu possa fazer alguma coisa e gerar riqueza. Por exemplo, eu tenho a madeira, né? A árvore, a madeira, retiro a madeira da natureza. Ela está onde? No meu setor primário. Ela é a minha matéria-prima que eu vou utilizar para fazer os demais recursos. E depois que eu tiro do setor primário, para onde que vai? Para o setor secundário. O que eu vou fazer com a minha madeira? Vamos lá no setor secundário? O setor secundário é o setor responsável por transformar, olha só, ele vai transformar as matérias-primas em mercadorias industrializadas. Lembra que o setor secundário, ele é a indústria? É o setor da produção industrial. Olha só onde estão as fábricas, né? Agora olha aqui para mim, crianças. Nós tiramos o quê? A madeira de lá da floresta, da mata, né? E essa madeira, por exemplo, eu levo para a indústria e lá vai se transformar em cadeira, em mesa, em tábuas para fazer casa e 1 milhão de coisas mais que se pode fazer com a madeira. Onde é que ela vai se transformar? A matéria-prima madeira se transformou lá na indústria, que foi o quê? Se transformou, por exemplo, na minha cadeira. Tá certo? Então, depois que isso acontece, a indústria trabalha, o setor secundário trabalha, e para onde que isso vai? Como que isso vai gerar riqueza? Agora sim, vai para o terceiro setor, vamos lá? O setor terciário, é o setor do comércio e serviços. Olha aqui, comércio e serviço. O comércio é aquele que vai fazer o quê? Onde se troca, onde se vende, onde se compra. E os serviços são aqueles que são oferecidos no terceiro setor. Por exemplo, serviços educacionais, serviços de saúde, ok? Serviços de segurança, de limpeza pública, tudo isso são serviços. E no comércio é a compra, venda, troca. Agora, olha aqui para mim, crianças, uma coisa importante que nós devemos lembrar, algo muito importante que nós devemos lembrar. O início desse setor terciário, o setor terciário inicia com o comércio do setor terciário inicia há muitos e muitos anos com a troca. Isso, por exemplo, um agricultor plantava arroz e o outro plantava feijão. Então eles iriam trocar ali os seus produtos para que cada um tivesse aquilo que quisesse ter. Aí eu te pergunto, e hoje? Como é que essa troca é feita? Com o quê? Com o dinheiro. Lembra que nós falamos do dinheiro? Que ele não é um recurso, mas ele é importantíssimo para adquirir as riquezas e os bens, para adquirir os recursos. Então, e aí o comércio faz esse serviço. Eu quero que você veja agora no nosso município, aqui em Manaus, porque como é que funciona esses 3 setores aqui na capital do Amazonas? Então você vai ver agora o primeiro setor, você vai acompanhar quanto que é importante.
Você está vendo aqui essa imagem? O que ela representa? O que nós estamos vendo aqui? Aqui é a piscicultura. Estão criando peixe, e isso, aqui também se cria peixe, não só apenas a pesca, né, do rio, mas também se tem criadouros de peixe. E agora você vai ver como que esse setor funciona. Vamos lá? Acompanhe comigo a leitura. O setor primário no município de Manaus tem pouca expressividade. Vamos ver. Agropecuária. Bovinos, com carne e leite derivados, caprinos, equinos e suínos. E o que é que mais nós temos? Apicultura e granjas. A apicultura, você sabe, é a criação de abelhas. Aqui se cria abelhas. Agricultura temporária, milho, melancia e mandioca. E agricultura permanente. Laranja, banana, maracujá, mamão, limão e coco. Agora presta atenção aqui para mim, crianças. Aí você me diz assim, você pergunta, professora, mas qual é a diferença da agricultura temporária para a permanente? Porque a temporária são aqueles tipos de plantação, de cultivo de terra que a planta dá em pouco tempo. Por exemplo, a melancia. Depois que aquela colheita da melancia é feita, as árvores morrem. E aí tem que fazer um novo plantio. Diferente da cultura permanente. Por exemplo, lá no município de Rio Preto da Eva se planta o quê? Muita laranja, né? Muitas laranjeiras tem naquele lugar. E aquela cultura é permanente. Por quê? Porque esse ano da laranja é feita a colheita e ano que vem a árvore tá lá de novo, a não ser que tenha acontecido algum problema, né? Mas o natural é que ela esteja lá e produzindo da mesma forma por muitos e muitos anos. Então essa é a diferença da agricultura temporária para a permanente. Mas também nós temos agora, e você está acompanhando aqui comigo já, o setor muito importante da economia do município de Manaus, que é o secundário, que é assim, vamos dizer assim, o carro-chefe, é onde está a nossa riqueza maior nesse momento. E aí você vai ler aqui comigo, vamos lá? O setor secundário no município de Manaus. A Zona Franca modernizou as fábricas de beneficiamento da castanha do Pará e da borracha e da refinaria de petróleo. Criou-se uma fábrica para a tecelagem da juta e siderúrgica, ferro e aço. Hoje, a ZFM, Zona Franca de Manaus, produz aparelhos eletrônicos, informáticas, duas rodas, moto e bicicleta. Olha só aqui, crianças. Nossa próxima aula, em um outro momento, nós vamos estudar sobre economia nesse setor importante, que é o da Zona Franca de Manaus. Mas nós temos também um terceiro setor aqui em Manaus que tem crescido muito, né? O nosso setor terciário. Acompanhe comigo aí a leitura. De acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Você tem ouvido muito isso nas nossas aulas de geografia, não é? É um instituto que faz justamente essas pesquisas de economia, da população, da educação, e ele também faz essa pesquisa para a gente. Em 2017, tá? Essa pesquisa é de 2017. O terceiro setor vem se destacando segundo esses dados. A capital amazonense está atravessando uma mudança em seu perfil econômico. De uma cidade com forte caráter industrial, lembra lá da Zona Franca, para o papel de cidade terciária, polo de serviço e negócios para o país. Olha aqui para mim, crianças. Você viu que ela tem se destacado também? Você sabia que Manaus é uma grande capital de grandes negócios no setor da educação? Vem se desenvolvendo muito, de negócios, da saúde, não só pública, mas também privada. E o comércio também vem se destacando muito. Você pode ver que na nossa cidade tem muitos mercados, muitas feiras, shopping centers, não é?
grandes universidades, faculdades, hospitais, clínicas, vários serviços que são prestados. E esses negócios vêm evoluindo, que é o terceiro setor da economia. Tá, professora, mas e aí? Como é que esses três setores se relacionam entre si? Vamos lá? Vamos ver comigo? Como os três setores se relacionam? Os três setores se relacionam em uma grandiosa cadeia produtiva. Lembra que eu falei lá no início que nós iríamos ver agora a cadeia produtiva? Então é isso, observa só. Aí nós temos as imagens de uma cadeia produtiva simples. Nós temos aqui a plantação do cupuaçu, não é isso? E aí o agricultor, o dono da plantação, vai junto com seus trabalhadores, recolhe, leva para onde? Leva para a fábrica e lá é trabalhada essa matéria, esse produto todo transformado. Para onde? Para ir para o comércio. Você observou? Olha como está aí, bem explicadinho como funciona essa cadeia produtiva. Mas para ficar melhor, para você entender essa cadeia toda, para que fique muito claro, eu te convido para assistir um vídeo agora. Tá muito legal. Assiste aí. Os setores da economia se relacionam entre si, formando uma grande cadeia produtiva. Como é o caso da matéria-prima do cupuaçu. A fruta é cultivada e colhida no setor primário, de onde é enviada para as fábricas que usam tecnologia para beneficiar o cupuaçu, transformando-o em produtos variados como gêneros alimentícios, remédios, cosméticos, entre outros. Depois, a produção segue para o setor terciário, onde será vendido no comércio para o consumidor. E então, viu como funciona? E agora que você já está assim sabendo de tudo sobre economia, nós vamos exercitar. Enquanto isso, eu dou uma voltinha aqui no Centro Comercial de Manaus, tá bom? Você fica aí, porque é hora de exercitar. Vamos lá, voltei. Vamos ler o nosso assunto. Classifica os recursos geradores de riqueza em... Olha só, nós temos trabalho, nós temos o recurso natural e nós temos o recurso de produção. E em cada uma dessas opções você vai classificar a qual pertence. Letra A, água, pertence a qual das três categorias? B, petróleo. C, pessoas e D, fábrica. Você vai pensar e você vai classificar em cada uma categoria. Vamos para a segunda questão. Leia com atenção e identifique o setor em que cada personagem trabalha. Nós temos os três setores, lembra quais são, né? Primário, secundário e terciário. Agora nós vamos ver situações e vamos descobrir em que setor essas pessoas trabalham. Vamos lá? Letra A. Mateus sabe que já está próxima a colheita de cupuaçu. Por isso, foi até a cidade comprar mais caixas para transportar seu produto. E aí, qual é o setor que ele trabalha? Primário, secundário ou terciário? Vamos para a letra B. A função de Ana, na fábrica em que trabalha, é fiscalizar se a máquina que separa a polpa do cupuaçu de seu caroço está funcionando corretamente, para que o produto final seja de qualidade. Então, qual é o setor que ela trabalha? Vamos lá para C? Todos os dias, Maria abre sua barraca de doces no Centro Comercial de Manaus. Seus clientes gostam muito das balas de chocolate com recheio de cupuaçu. A doceira já está até vendendo para outros lugares. Qual é o setor que ela trabalha? Você vai ficar aí fazendo sua atividade. Vamos lá?
Agora é aquela hora que a gente espera muito, né? Vamos resolver as nossas atividades. Eu tenho certeza que você prestou muita atenção na aula, que você exercitou e agora está sabendo de todas as respostas. Vamos lá, vamos comigo. Primeira, classifique os recursos geradores de riqueza em trabalho, natural e produção. Aí nós temos a letra A. A letra A é água. Água é um recurso que já está dizendo, né, crianças? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para você ver. É um recurso natural.
Mineral, muito bem, a água ela é da natureza. E o petróleo? Ah, professora, eu descobri que o petróleo é tirado do fundo do oceano. Então, se ele é tirado do fundo do oceano, ele é também um recurso que natural. Muito bem. E pessoas? Pessoas, que tipo de recurso são pessoas? São um recurso do trabalho, olha só, são pessoas que trabalham nas fábricas, né? Em vários lugares e também o seu trabalho intelectual. E a fábrica, professora? A fábrica é o quê? Qual é o recurso? É um recurso de produção. Será que você respondeu desse jeito? Agora vamos conferir se está correto? Vamos lá? Olha só, parabéns para você, acertamos, não foi? Agora vamos para a segunda questão. Essa tá muito fácil. Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Leia com atenção e identifique o setor em que cada personagem trabalha. Primário, secundário ou terciário. Vamos lá, vamos ver as situações. Vamos ver o Matheus. Olha, o Matheus, ele tem uma plantação de quê? De cupuaçu. Sabe que já está próxima a colheita de cupuaçu. Por isso, foi até a cidade comprar mais caixas para transportar seu produto. Então, se ele trabalha lá onde está a plantação, onde está a matéria-prima, é lógico que ele trabalha em que setor? No setor primário. Vamos ajeitar aqui que a letra não ficou legal, né? No setor primário. O I não tinha saído aqui. Muito bem. Será que é no setor primário mesmo? Vamos lá conferir? Ah, ainda não vamos conferir. Vamos para a segunda questão. A função de Ana na fábrica em que trabalha é fiscalizar se a máquina que separa a polpa do cupuaçu de seu caroço está funcionando corretamente, para que o produto final seja de qualidade. Então, aqui está dizendo que ela trabalha em uma fábrica. Se ela trabalha em uma fábrica, a fábrica é da indústria, então é do segundo setor. E o segundo setor é o secundário. Agora vamos para a terceira questão. A letra C. Vamos lá? Todos os dias, Maria abre sua barraca de doces no Centro Comercial de Manaus. Seus clientes gostam muito das balas de chocolate com recheio de cupuaçu. Uma delícia, não é, crianças? A doceira já está até vendendo para outros lugares. Então, se ela trabalha no centro comercial e ela vende, então significa que ela trabalha no setor terciário. Agora sim, vamos checar nossas respostas se estão corretas. Vamos lá? Olha só, A, primário, lá na plantação de cupuaçu. B, secundário, lá onde ele foi transformado em polpa. E o terciário, onde foi transformado em balas de chocolate com cupuaçu. Que delícia, não é? Então, crianças, agora que você já entendeu toda essa cadeia produtiva, nós vamos para o resumo do nosso conteúdo. Vamos lá? Então vamos lá, vamos rever em rápidas palavras os nossos recursos de hoje, tudo que nós aprendemos. Primeiro, nós aprendemos que existem 3 tipos de recursos, não é? Nós temos o recurso do trabalho, nós temos os recursos naturais, que é o nosso planeta, na verdade, e nós temos o recurso que é o da indústria, certo? Depois nós vimos que esses recursos estão organizados em setores. Setor primário, setor secundário e setor terciário. Nós também vimos que todos esses setores, eles trabalham em conjunto formando uma cadeia produtiva, geradora de riquezas. E essa cadeia produtiva vai do campo, lá da natureza, até o consumidor, até a pessoa que vai comprar o produto final.
Lembra da nossa madeira? Então, ela foi transformada em cadeira e depois ela foi vendida na loja para algum consumidor interessado em comprar esse bem para si. Também muito importante lembrar sobre o dinheiro, que ele não é um recurso, ele é um meio de conseguir o recurso para que esse recurso ele possa gerar muito mais riquezas. E nós vimos também que o forte do município de Manaus, nesse momento, ainda é o setor secundário, mas que o setor terciário, o setor de serviços, de comércio, ele tem crescido muito, ele tem se expandido e assim, há promessas, né? O mercado olha com os bons olhos isso e vê assim, um crescimento muito grande. Por quê? Porque gera riquezas para o nosso município, mas também Manaus tem muitos investimentos no primeiro setor, no setor primário, para que ele possa produzir cada vez mais bens para a produção. Por quê? Porque nós temos um celeiro de matéria-prima. Lembra que a gente aprendeu que era matéria-prima? Que é o primeiro produto que é extraído lá da natureza, que é tirado da natureza. Então agora, crianças, vocês já sabem tudo sobre os nossos mecanismos da nossa economia e aí você vai poder contar para alguém, tá bom? Então agora nós vamos para as nossas considerações finais, porque você já está muito esperto em economia. Então, chegamos ao final de mais uma aula de geografia. Lembra, crianças, geografia não é só estrelas, mapas. Geografia, ela estuda as relações humanas, também como a sociedade se comporta economicamente, culturalmente, tá bom? Que nós possamos cada vez mais nos interessar por esse assunto e eu quero te convidar para pesquisar, para buscar mais informações sobre o seu município e todas as coisas que pertencem a ele, sobre o nosso Brasil, enfim. Estude e eu digo para você, se cuide, tá bom? Não esqueça de usar sua máscara, higienizar suas mãos, evite sair nesse momento, tá bom, crianças? E lembre-se sempre aquilo que eu digo para você. Ajude quem está te ajudando em casa. Colabore para que você aprenda, porque você está produzindo também recurso gerador de riqueza. Lembra que o recurso intelectual, a nossa mente, o que nós pensamos, o que nós produzimos no nosso pensamento, ele também é gerador de riquezas. E a gente fica por aqui. Um grande beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gurumizada!